Continuando então o estudo dos componentes, na verdade agora a gente vai estudar o layout, né? E a gente vai ver um pouquinho do resizing, que é um redimensionamento que o Ribbons fornece automaticamente e configurável, né? A gente tem um redimensionamento automático e tem um configurável, como por exemplo foi feito aqui no grupo de produto, tá ok? A gente então pode fazer o redimensionamento por aba, por grupo e até por controle, tá ok? Normalmente a gente vai utilizar o por controle, né? Para facilitar. Por aba a gente pode definir a ordem que serão redimensionados, caso sejam necessários, cada um dos grupos, né? A gente vai então para a prática logo para a gente ver como é que funciona esse redimensionamento aí. Quando a gente desenvolve então uma aplicação utilizando o Ribbon, a gente espera poder trabalhar com uma determinada área mínima, né? Como por exemplo essa área aqui, né? No entanto, se o usuário tem uma área inferior ou ele mexe na aplicação, a gente precisa, pode ser necessário redimensionar, tá ok? Então, observe aqui, a gente tem um redimensionamento padrão do Ribbon que a gente pode alterar. Primeiro ele removeu os labels aqui dos nossos botões. Na sequência ele removeu esses labels destes botões aqui. Vamos ver o que ele vai fazer por fim. Por fim, ele compactou a estrutura, né? O grupo format ele foi compactado e todas as opções estão aqui dentro. Tá ok? Essa situação aqui ela pode ser definida, pode ser configurável, né? Ok? Pode ser que, por exemplo, eu não quero que ele nunca oculte os labels aqui do meu clipboard, né? Do meu grupo clipboard. Ou pode ser o contrário, eu não quero que ele compacte a minha estrutura format, né? No entanto, obviamente que se chegar num tamanho muito inferior ao que ele pode suportar, ele simplesmente para de exibir o Ribbon, tá ok? Bom, dentro dessa estrutura, a gente vai primeiro observar o seguinte: quando a gente reduziu o grupo format, ele não exibiu nenhuma imagem para o grupo. Isso acontece porque a gente não tem imagem setada, né, para esse grupo. Que é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Header Edit, e aqui no Format. Então, dentro do Format, eu vou setar o Large Image dele como o ícone grande, né? Então, agora vamos lá, vamos executar novamente. E se o usuário redimensionar, observe, a imagem aparece, né? Que é a primeira opção aqui, parágrafo, né? Muito bem, então, sempre que for desenvolver uma aplicação utilizando o Ribbon, é interessante que a gente coloque, sete as imagens dos grupos também, né? Por quê? Porque se o usuário estiver redimensionando a área dele de trabalho, ele vai ter essa imagem do grupo disponível, tá? Muito bem. Além dessa definição, nós também podemos fazer o seguinte, quer ver? Imagine que ao invés de apenas um botão grande, nós tivéssemos nesse grupo mais de um botão grande. Eu tenho o header format aqui. Dá uma observada rapidamente para ver como é que tá. Edit, format, eu tenho 3 botões. Vamos supor que esses 3 botões pequenos, né, fossem grandes, tá ok? Na verdade, essa parte de redimensionamento é muita prática, né? Então aqui eu troquei os 3 botões pequenos por 3 botões grandes, né? Observe o que ele vai fazer. Ele vai simplesmente suprimir as imagens, tá? No entanto, se nós tivéssemos
Se nós tivéssemos imagens para esses botões, veja só, ele iria primeiro reduzir os botões para depois primeiro ele iria reduzir os botões e mostraria as imagens pequenas, tá? Então vamos lá. Vou adicionar aqui então imagem pequena nos 4 botões. Então observe, ó. Reduziu o espaço, ele reduziu automaticamente as imagens e os botões aqui, ó. Como eu tenho setado a Small Image Source, ele está exibindo a Small Image Source. Se eu reduzir mais, a próxima etapa vai ser suprimir os labels. Suprimiu primeiro estes labels aqui, né? E agora suprimiu o label destes botões. Observe que ele jogou então a clipboard para compactou para um grupo e compactou o meu segundo grupo, né? Ok? Então todos os grupos estão compactados. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Suprimiu, não tem as imagens configuradas, né? E agora ficou num tamanho muito inferior e não consegue trabalhar. Mas aqui então tem os 2 grupos configurados, tá ok? Muito bem. Eu posso definir que, por exemplo, o clipboard eu não quero que ele reduza, ou melhor, a área de format eu não quero que ele reduza, né? Então, para isso a gente vai criar então um Control Size Group. Dentro aqui desse grupo, então, que eu não quero reduzir, que é o grupo Format, eu vou criar uma estrutura de configuração, que é com ela que a gente vai trabalhar agora. Ribbon Group ponto Group Size Definitions. Muito bem. Então veja só, dentro desse, eu vou definir essa estrutura aqui. Vou fazer uma configuração aqui de tamanhos, né? Muito bem, eu vou criar minha primeira configuração. Control Size Definition, Image. Group Size, Definition, Control Size. Control Size Definition, Image Size Large, is label visible, true. Tá, ok. Vamos fechar aqui dessa maneira. Muito bem. Vamos ver aqui, eu tenho quantos botões grandes? 1 botão grande, 2, 3, 4 botões grandes. Parágrafo e mais 3. 4 na verdade, né? Quatro botões grandes, depois são checkbox, né? Muito bem, a gente vai controlar então esses 4 botões. Eu não quero que eles sejam reduzidos, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui então, representando os 4 botões. Eu vou colocar essas 4 definições aqui de controle. A imagem, o Image Size Large, e não é para ocultar, o label vai estar sempre visível, tá? A gente vai executar.
Vamos redimensionar. A intenção é que antes ele reduza aqui, né? E mantenha esse grupo formato mais ou menos inteiro. Observe, então, primeiro ele reduziu aqui. Comprimiu, né? Fez o colapso aqui desse grupo. Está colocando a barra de rolagem, mas ele não está, observe que ele não está de maneira nenhuma trabalhando o tamanho dos meus botões. Provavelmente ele vai desaparecer antes de conseguir diminuir o tamanho dos meus botões, né? Ou seja, então ok, esse era o funcionamento que eu queria, né? Eu não queria que ele reduzisse. Agora vamos supor que eu quisesse trabalhar com ele em colapso, né? Colapsado ou comprimido, né? O que eu faria aqui? Vamos pegar aqui o Group Size Definition e vou criar uma segunda configuração aqui. Is collapse true. Então a segunda configuração que eu vou colocar aqui é a seguinte. A ideia é que se não conseguir trabalhar nesse nível, ele vai colapsar o grupo, tá? Vamos voltar aqui para o nosso grupo. Observou? Então olha só o que aconteceu. Ele vai tentar manter ao máximo os meus botões aqui no tamanho convencional. Se não conseguir, a próxima configuração me autoriza ou manda. Eu vou tentar manter meus 4 primeiros botões no tamanho large. Se não for possível, trabalha com eles colapsado, então. Ok? E foi isso que ele fez, né? Colapsou os botões. Muito bem, se eu quisesse uma outra configuração intermediária, né? Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte. Tá? Se tu não conseguir trabalhar com eles num tamanho grande, então tu vai trabalhar com todos small e sem texto nenhum. Então, olha só, ele vai sair do large com label para um small sem label, tá? E, por fim, ele vai para o colapsado. Para o comprimido, né? Então, observe o que ele fez. Jogou tudo para o tamanho mínimo e sem label, né? Porque é a segunda configuração que ele tem. Se eu reduzir mais, provavelmente ele vai tirar primeiro esses labels aqui e depois vai fazer o colapsar esse meu grupo formato. Foi isso que ele fez. Agora ele vai ter que colapsar o meu grupo formato, né? Tá ok? E por aí vai, né? Poderiam ser feitas inúmeras variações aqui das formas de redimensionamento de cada um dos grupos que a gente está trabalhando. Tá ok? Em relação ao layout e resizing era isso. Na sequência eu já vou mostrar uma aplicação já fora desse template, uma aplicação que foi desenvolvida, apenas para demonstrar que a gente pode utilizar ribbons em aplicações que não sejam de edição de texto como o Word ou documentos como o Excel e assim por diante.